A paz, meus irmãos, caminhando com Cristo. Esses dias eu tive a oportunidade de pregar na Igreja Terra da Conquista e eu tive ministrando sobre a passagem que Jesus ele fala assim, fala para Pedro e para os discípulos que eu espero eles na Galileia. Jesus havia morrido, ressuscitado e apareceu para Maria Madalena e disse essa frase. Por que Jesus deu ênfase ao nome de Pedro? Eu questionei, busquei, orei ao Senhor e eu encontrei a resposta. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando Pedro tem um encontro com Jesus real, foi num dia frustrante para Pedro, numa noite em que ele não tinha pescado nada. E Pedro estava à beira da praia, consertando as suas redes. E quando Jesus estava fazendo um culto, passa por perto de Pedro e pede seu barco emprestado. Pedro ele vai emprestar o barco para Jesus. Jesus vai fazer um culto. Quando o culto acaba, ele pede Pedro e fala assim: Pedro, vamos para alto mar? Vamos pescar? Pedro era profissional na área, irmão. Pedro sabia que os peixes bons ele conseguia pescar à noite. Mas ele falou, pela tua palavra nós vamos. E aquele dia, quando Pedro lança as redes, num horário impróprio, numa noite frustrante, depois de uma noite frustrante, ele vai fazer a maior pescaria da sua vida. Foi então em que ele olha para Jesus e fala, se afasta de mim porque eu sou homem pecador. Jesus faz uma proposta para Pedro. Fala assim, vem comigo. A partir de hoje você não é mais pescador de peixe. Vou te fazer pescador de homens. E ali começa a escola rabínica de Jesus na vida de Pedro. Pedro vai passar por muitas experiências. Pedro vai caminhar sobre as águas. Pedro vai ter um momento que ele vai orar, pessoas vão ser curadas. Pedro vai experimentar maravilhas junto com Jesus. Mas o tempo passa. Chega uma noite fatídica de uma Páscoa. Jesus, uma certa vez, promete para Pedro que colocaria as chaves do céu na mão dele. E aí Pedro, ele está se sentindo o cara. Poxa, escolhido pelo mestre. Deus confiou em mim. Confiou nas minhas mãos. Foi então que chega essa noite fatídica em que Pedro vai viver uma experiência ruim. Porque ele estava tão autoconfiante, ele estava tão confiando em si, que ele vira para Jesus e fala assim, Jesus, mesmo que todos te abandonem, eu todavia não vou fazer isso. Aí Jesus falou assim, Pedro, nessa noite ainda você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E aí Jesus é preso, e a Bíblia vai dizer que Pedro ele vai seguindo de longe aquela situação. E por 3 vezes pessoas questionam Pedro. Mas você não é um deles? E Pedro fala, não, está enganado. Daqui a pouco outro, mas você é Galileu, você andava com ele. E aí ele dizia, não conheço. E pela 3ª vez eles falam, mas você andava com ele. Ele fala, não, eu não o conheço, ainda espragueja ainda. E a Bíblia vai dizer que naquele momento o galo canta, que na verdade não era um galo, era uma corneta. Era a troca da guarda, que tinha o nome do galináceo. E aí, quando ele nega a 3ª vez, os olhos de Jesus estão fixados nele. Ele bate os olhos em Jesus. E ele lembra que Jesus falou para ele que ele ia negar ele 3 vezes
antes que o galo cantasse. Pedro então vai chorar amargamente. A Bíblia vai dizer que Pedro sai dali arrebentado, frustrado, acabado. E aí Pedro, totalmente desanimado, acabou. No momento que Jesus mais precisou de mim, eu virei as costas para ele. Passa a primeira noite, o primeiro dia, passa o segundo, terceiro dia, Jesus ressuscita. As mulheres vão ao sepulcro de Jesus, veem o sepulcro aberto, vê que Jesus não estava ali. E dentro do sepulcro tinha um homem. E Maria Madalena questiona aquele homem: onde vocês colocaram o corpo do mestre? Onde vocês colocaram o corpo do mestre? E aquele homem diz assim, aquela frase que eu disse lá no começo: olha, por que você está procurando aquele que vive no meio dos mortos? Ele ressuscitou. Avisa a Pedro e aos discípulos que ele vai esperar eles na Galileia. Eu fico imaginando, irmãos, o Pedro ouvindo isso. Pedro pensava que para ele estava acabado. Pedro pensava que ele tinha sido escolhido equivocadamente, porque afinal ele fracassou, ele fraquejou. Ele não conseguiu permanecer firme, ele não conseguiu permanecer fiel. E agora Jesus está dizendo que vai esperar ele na Galileia. O que Jesus quer com ele? Já não basta a frustração, já não basta a decepção. E a Bíblia vai dizer que eles estão na Galileia, os discípulos. Pedro, juntamente com outros, fala assim: vamos pescar? Esse negócio não é para nós, não. Vamos voltar para a nossa vida. Vamos fazer o que a gente fazia antes. E aí eles resolvem e vão pescar. O interessante é que eles passam a noite e não pegam nada. Quando eles estão voltando, tinha um homem na beira da praia e grita: ei, lança a rede do outro lado. E eles não entendem, pegam e jogam a rede. Quando eles jogam, eles pegam mais de 150 grandes peixes. Quando um dos discípulos, se eu não me engano, João, fala assim: Pedro, é Jesus quem está na praia. Pedro observa aquilo, ele se lança nas águas e vem nadando. E chega lá e Jesus está com uma fogueira acesa, com peixe na brasa. Quando o barco chega, ele fala: traz o peixe que vocês pescaram, vem cá. Vem cear comigo. Quando ele se assenta em volta daquela fogueira, ninguém tem coragem de falar nada. Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro: amo Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro se entristece e fala: sabes que te amo, Jesus. Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que eu entendo aqui? Que Jesus está mostrando para Pedro que ele não errou ao escolher Pedro. Jesus, ele veio fazer a mesma proposta que ele fez há 3 anos atrás, quando Pedro foi separado para ser pescador de homens. Jesus está dizendo para Pedro assim: Pedro, eu sei que você me negou. Pedro, eu sei que você teve medo. Eu sei que você errou. Mas eu não desisto de você. A mesma proposta que eu fiz lá atrás, eu faço hoje. E por você ter me negado 3 vezes, eu fiz você me dizer que você me ama 3 vezes. Para quebrar toda maldição. Talvez eu estou conversando com Pedro aqui agora. Que um dia foi bênção. Que um dia andou nos caminhos do Senhor. Que pensou que seria imbatível, invencível, mas caiu. E hoje está arrebentado, arrasado. Porque
porque sabe que está fora dos caminhos do Senhor. Ô Pedro, a mesma proposta que Jesus te fez lá atrás, Ele faz hoje. A mesma. Ele não errou quando Ele te escolheu. Ele sabia que você ia falhar. Deus, Ele não escolhe pessoas perfeitas. Deus, Ele não escolhe pessoas capacitadas. Deus, Ele não separa os fortes. Pelo contrário, Ele pega os fracos para confundir os fortes. Ele pega os incapazes para confundir os capazes. Deus sabia que você ia falhar. E Ele me colocou aqui nesse dia para te dizer que Ele não desistiu e não desiste de você. E Ele está te esperando no mesmo lugar que Ele te fez aquela proposta. Volta agora. Volta. Porque as promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus. Pense nisso. Jesus te ama.